Irmãos, pega a sua Bíblia, abra ela em Atos, capítulo 2. Mês de consagração, de oração. Domingo eu falei sobre fome de Deus. Eu vi a necessidade de ensinar aos irmãos sobre o dia de Pentecostes. Algo tão presente no meio da igreja, nós que somos uma igreja pentecostal. Então, o dia de Pentecostes é algo que talvez os irmãos não conheçam a fundo a dinâmica do dia de Pentecostes, o que significa. Domingo eu vou falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos aprender isso aqui hoje, que nós precisamos, dependemos, ai de nós, se não for o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Atos capítulo 2, versículo 1. Está comigo aí, irmão? Amém? Irmãos, esse calor, é difícil dormir, não é, irmãos? Então sei que você não vai dormir aqui na igreja também não. Porque em casa é difícil. Então na igreja não vai ser fácil não. Fica comigo. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: eles estão bêbados. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, feche os olhos novamente. Sem oração não há pregação. Deus, é a tua palavra que lemos, e nós acreditamos, Deus, que ela tem poder, Deus, para trazer vida ao que está morto, para levantar ao que está caído. Vem sobre nós aqui nessa noite, Deus. Aqueça o nosso coração pelo poder da tua palavra. Que o Senhor fale conosco e traga para nós, Deus, ó Pai, esse desejo pelo Teu Espírito Santo. Eu entrego esse momento da exposição da palavra nas Tuas mãos. É o que eu oro no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, e quando você se assentar com a sua Bíblia aberta, dê um aplauso aí a Jesus quando você se organizar.
Meus irmãos, o máximo de atenção, toda atenção é pouca. Irmãos, é do conhecimento de todos os que conhecem a Bíblia, todos os que são cristãos praticantes, se é que podemos acreditar que exista alguém que leve o título de cristão e não seja praticante, mas todos os que conhecem a Jesus sabem que o dia de Pentecostes é um marco na história da igreja. A saber, pregando aqui na última quarta-feira, eu mencionei aos irmãos sobre, dentro da teologia, datarmos o início da história da igreja a partir de Atos capítulo 2. Os irmãos talvez sabem que a igreja, o termo, aparece a primeira vez na Bíblia, lá em Mateus capítulo 16. É quando o Senhor menciona sobre a igreja que seria estabelecida e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Mas a igreja trabalhar, a igreja fazer o que ela foi chamada para fazer, a primeira vez que nós vemos isso acontecer está em Atos capítulo 2. É aqui a primeira vez que nós vemos a igreja pregar um sermão. Nós temos aqui, nesse contexto, onde eu vou falar, o apóstolo Pedro pregando o primeiro sermão da história da igreja. Por isso, nós identificamos Atos capítulo 2 como o início da igreja. Porque não existe igreja sem sermão, não existe culto sem pregação. Então esse texto mostra tudo isso. Uma ação do Espírito Santo resultando na exposição bíblica. Isso é o papel da igreja. Orarmos para que Deus venha, orarmos para que o Espírito se manifeste, mas o propósito final disso é um só: que a palavra de Deus seja exposta e as pessoas se convertam a Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vinda do Espírito Santo. Nós temos inúmeras passagens que falam do Espírito anteriormente a essa. Alguns que servem para nós, como eu vou chamar de pano de fundo, que nos dá uma ideia do que é o Espírito Santo. As mais famosas que temos está registrada, por exemplo, em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus, no seu discurso final aos seus discípulos, antes de ir para a cruz, ele vai dizer que ele enviaria o Espírito Santo. Ele vai dizer que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que ele enviaria um outro consolador. Isso está registrado em João capítulo 14. E lá nesse texto vai dar algumas características para nós conhecermos e entendermos sobre o Espírito na nossa vida. Uma das coisas que o Senhor Jesus fala lá em João 14 é que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diga comigo, verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Tudo que manifesta a verdade tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. A verdade é um sinal, é uma característica, faz parte do caráter de Deus. A verdade tem a ver com Deus. Lembre-se que lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ou seja, o diabo é o contrário do que Deus é. Tudo que é verdadeiro vem de Deus. E o Espírito, ele é da verdade. Logo, se nos relacionamos com o Espírito Santo, a verdade, ela é vista em nossas vidas e em nossa conduta. A verdade é uma realidade, é uma prática cristã. E mais do que isso, a verdade no sentido de não estarmos ou não sermos enganados. O Espírito Santo nos revela, nos mostra e nos orienta. Esse texto de João 14, Jesus vai dar uma outra característica sobre o Espírito quando ele diz que ele habitará em vós. Ou seja, o Espírito Santo, a morada dele é a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele faz morada em nós. Se somos discípulos de Cristo, se vivemos e andamos na verdade, logo o Espírito de Deus habita em nós.
Uma pessoa que tem essa característica sobre a sua vida, o Espírito habita nela. Uma outra coisa que em João 14 o Senhor Jesus vai dizer é que Ele nos ensinaria. Toda instrução na igreja procede do Espírito Santo. Deus usa pessoas na pessoa do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o professor por excelência. É Ele que tem a capacidade de fazer com que as pessoas tenham entendimento das verdades de Deus. O homem, ele tem um coração fechado para as verdades de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. A mensagem do evangelho não faz sentido para os homens. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens naturais não entendem das coisas espirituais. Logo, nós temos uma dependência total e absoluta do Espírito Santo para nos ensinar todas as verdades de Deus. Outra coisa que o Senhor Jesus diz em João 14 é que o Espírito Santo nos lembraria sobre as verdades. Note isso. Jesus está dizendo na sequência que Ele ensina e Ele lembra. É Ele que traz a nossa memória. Já passou por aquela situação que você vai conversar com alguém sobre as coisas de Deus e de repente vem na sua mente algo que você aprendeu, que você estudou, que você orou e o Espírito te lembra e você consegue falar e você depois fica se perguntando de onde veio isso. Como é que eu me lembrei disso? É o Espírito Santo atuando e falando aos nossos corações. Logo, quem não conhece, quem não foi ensinado, não tem do que lembrar. Logo, é impossível acreditarmos naquilo que os crentes mais antigos diziam, que para você pregar é só você subir no púlpito, abrir a boca que Deus enche. Não, meus queridos irmãos. O Espírito te lembra daquilo que você já viu, daquilo que você já ouviu, daquilo que você já estudou, daquilo que você já caminhou. E Ele te lembra. Se não existe vida pregressa, não adianta puxar na memória que não vai vir nada. O Espírito te lembra. Uma outra e última coisa que eu quero colocar sobre o Espírito, já não está em João 14, está no texto anterior, Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus vai dizer aquele texto áureo, que o Espírito Santo viria sobre os discípulos, os revestiria de poder, e eles seriam capacitados a serem testemunhas. Ou seja, uma outra característica do Espírito Santo sobre a nossa vida é que Ele nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Eu preciso chamar a sua atenção que para nós, nos nossos dias e na nossa linguagem, a palavra testemunha, ela é muito mais suave do que no tempo bíblico. Testemunha de Cristo para nós é alguém que vem aqui na frente e conta um testemunho. Ou alguém que chega aqui e fala, Jesus te ama. A gente acredita que isso é ser uma testemunha de Cristo. Esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra testemunha no original do grego é a palavra mártire. Mártire é aquele que morre por uma causa. Jesus está dizendo, o Espírito vai vir sobre vocês e vocês serão capacitados a, se necessário, morrer pelo meu nome. E os discípulos, cada um deles, foram assassinados, menos João, foram assassinados, porque foram capacitados pelo Espírito Santo para morrer por uma causa. Só morre por uma causa quem acredita nessa causa, quem foi convencido por essa causa, que é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo sobre nós. É essa capacitação para poder ser testemunha de Cristo. E aí, meus irmãos, eu chego aqui no texto, capítulo 2, versículo de número 1. Roberto, coloca para mim aí Levítico 23. Nós vamos ler a partir do verso 15. Ele vai colocar, mas é para você me olhar que eu ainda tenho que fazer uma introdução sobre isso. O texto começa assim, olha aí para sua Bíblia, diz assim: e cumprindo-se o dia de... Pode falar alto. Pentecostes. Eu preciso fazer uma pergunta para o texto. Porque às vezes a gente lê esse texto e a gente fica tão focado nas questões que desceram, nas línguas que desceram do céu, e a gente não se atenta que há uma introdução, um porquê, que uma causa.
cumprindo-se o dia de Pentecostes. E aí dizemos, né, cantamos, vem como em Pentecostes, como nos dias de Pentecostes, cantamos e dizemos que somos pentecostais por conta do dia de Pentecostes. Mas o que é o dia de Pentecostes? É sobre isso que eu preciso te ensinar para você, para esse texto ganhar um ressignificado para você. Abre aí. Levítico 23:15. Eu vou ler, preste atenção. Isso está lá na lei, viu, irmãos? Levítico lá na lei. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, como a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa nesse texto aqui. Vamos lá, vamos responder aqui algumas coisas. O que é o dia de Pentecostes? A fé judaica, ela tem 3 festas que são importantíssimas. Quantas? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. São as 3 principais festas judaicas. A festa de Pentecostes, que é o nosso foco aqui, quando que ela acontecia? Se você prestou atenção no texto, ali fala. Diz assim, depois, no sábado seguinte é o quê? A Páscoa que aconteceu na sexta. Para nós a Páscoa é no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas para o judeu a Páscoa é na sexta, porque o sacrifício é oferecido na sexta. Jesus foi oferecido na sexta na cruz do Calvário. Então no dia seguinte, no sábado, vocês vão contar 7 semanas. 7 semanas são 50 dias. Lembre-se que 2 meses tem 8 semanas. No caso aqui, nós temos 7 semanas, 50 dias. Daí vem o nome Pentecostes. Pente vem de 5. Você se lembra que o Brasil é pentacampeão do mundo? Porque ele tem 5 títulos. Penta vem daí, ou seja, 50 dias depois, passada a Páscoa, vocês irão celebrar essa festa. E o que é essa festa? Essa era a festa das colheitas. Era quando o povo, em gratidão a Deus, fazia sacrifícios, porque Deus mandou a chuva. E com a chuva, o povo pôde colher para poder se alimentar, para poder negociar, para a nação prosperar. Então a festa de Pentecostes era o povo reconhecendo que Deus abençoou e em gratidão o povo está celebrando. Você está entendendo? E aí, o versículo 22, olha o que Deus vai dizer. Ele diz assim, e lá na hora que você estiver colhendo, lá, vai cair algumas espigas no chão. Isso é natural. Quem já colheu aqui na roça sabe, você não consegue pegar tudo. Vai cair algumas espigas no chão. Aí Deus diz, não pegue as que caem no chão.
deixa no chão, para que o pobre e o estrangeiro tenha o que comer e participe da prosperidade sobre a nação. Olha o cuidado de Deus, o zelo de Deus, para que todos possam ter motivo para celebrar. Deus se preocupa com o dono da colheita e Deus está dizendo, eu vou prosperar vocês tanto que o que cair não vai fazer falta. Pode deixar, porque os pobres vão se alimentar, não tem problema, é Deus tendo esse cuidado. Essa é a festa de Pentecostes, esse é o dia de Pentecostes. E aí eu tenho que entender por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Tem que ter alguma relação, tem que ter um porquê do Espírito Santo descer nessa data. Podia ter sido outro dia, uma outra data, mas por que especificamente na festa de Pentecostes? Versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar. O verso 2 fala algo que talvez muitos aí não se atentam. O texto não diz que veio um vento, mas é o som como de um vento. Não tem vento soprando, é o som como de um vento, aqui nesse texto. Aí o verso 4, entrando, diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olhe para cá. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Estava todo mundo reunido naquela casa. A Bíblia nos dá uma ideia de que eram cerca de 120. Quantos? 120 pessoas. Note que não havia lugar mais perigoso para um discípulo de Cristo do que Jerusalém. Mataram Jesus. Quem é o próximo da lista? Os próximos. Quem segue Jesus. Então Jesus vai mandar eles ficarem exatamente no lugar mais perigoso para receber a promessa. Aqui Deus fala com a gente. Porque às vezes Deus tem coisa para nos dar, Deus tem promessa para cumprir, e às vezes Ele manda a gente permanecer numa posição que parece ser perigosa, difícil. Mas esse texto mostra que é exatamente no lugar difícil que a promessa de Deus chega. Esse texto mostra isso, que a gente tem que ter a paciência de esperar. É difícil, é sofrido, é perigoso, mas a promessa vai se cumprir. E a promessa cumpre-se depois de 50 dias. Só que eu chamo a atenção para os irmãos, que lá no meio desses 120, 10% dos 120, 12 homens ali, eram os apóstolos. Eram apóstolos. Homens de uma categoria acima, diferente. Eles andaram com Jesus. Mas o texto diz que o Espírito Santo veio sobre todos. Eu acho isso fantástico, porque isso aqui já descaracteriza aquela ideia que muitos têm de que o Espírito Santo ele tem pessoas especiais para si. Não, não tem. O texto diz que o Espírito Santo varreu a casa. Ele foi em pessoa por pessoa que o estava buscando. Então, meus queridos irmãos, isso traz para nós uma alegria. Porque o Espírito Santo ele vem sobre gente comum. Ele vem sobre gente como a gente. Não há essa ideia de que o Espírito primeiro chega em um, para que esse tenha o poder do Espírito para distribuir para os outros. Não. Esse texto é claro que quando o Espírito chega, ele busca corações sinceros e ele vai ao encontro dessa pessoa. É sobre todos. Esse texto traz isso para nós. A Bíblia, aqui, ela vai parar de narrar o que está acontecendo dentro da casa. É fantástica a literatura. O texto estava contando o que estava acontecendo na casa. E o que estava acontecendo na casa? Viu-se línguas repartidas como que de fogo. Eu não consigo descrever isso para você. Eu realmente não consigo. É o que eu quero perguntar no céu. Como assim? É linha mesmo assim? O que é isso? Mas foi visto línguas repartidas como que de fogo. E o texto diz que eles começaram a falar noutras línguas, lá dentro de onde estavam. Preste atenção. O texto sai de dentro, e o autor do texto, que é Lucas, vai lá para as ruas. E aí ele vai nos dar uma informação lá de fora. Ele diz, em Jerusalém estava cheia, para falar em miúdos. Jerusalém estava lotada. Por quê? Porque a gente acabou de ler aqui. Era a festa de Pentecostes. E você prestou atenção? O texto aqui diz o Senhor falando, venha cada um da sua casa, de onde estiver.
tem que vir para celebrar. Ou seja, estava cheia a cidade de Jerusalém. A saber, se você parar para contar aí no texto, são 17 nações. Quantas? 17 nações. No mínimo aqui, nós temos 14 idiomas diferentes. Gente de tudo enquanto é tipo de língua diferente. Idiomas diferentes. E aí o texto diz que, no versículo de número 6, diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e ela estava confusa. Logo, o que nós entendemos nesse texto? O povo que estava trancado dentro da casa, com medo, esperando a promessa, quando eles foram cheios do Espírito Santo, imediatamente para onde eles foram? Para as ruas. Logo, eu entendo que uma das coisas que o Espírito Santo faz conosco é nos dar coragem. Coragem. Eles estavam escondidos. Eles temiam as ruas. Mas quando o Espírito vem sobre eles, a primeira coisa que eles fazem é ir para onde eles tinham medo. Ir para onde eles sabiam que corriam risco. Essa é uma característica do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo nos leva a fazer o que não faríamos em condições normais. O Espírito Santo nos coloca em posições que não seríamos colocados se não fosse o Espírito. É o Espírito que faz isso em nós. É por isso que quando olhamos para alguém que é um pouco tímido, calado, e de repente essa pessoa começa a desenvolver no ministério e pregar com intrepidez, com ousadia, aí você vai conversar com ela, se for um crente de verdade, ele vai dizer: é só o Espírito Santo de Deus para explicar isso. Foi ele que fez isso. Mas é só Deus que faz isso. Porque é isso que o texto mostra. O povo é tomado de coragem. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você é tomado de uma coragem e um poder para perdoar o que você não perdoaria. Agir com bondade com quem você antes não agiria. Agir com perseverança naquilo que antes você desistiria. O Espírito Santo, ele promove em nós ações que não faríamos sem ele. Essa é a lógica do Espírito Santo. E esse povo começa a experimentar isso. E aí, meus queridos irmãos, eu preciso te explicar isso, que talvez você nunca aprendeu isso. Porque tem gente que acha que nesse texto eles estavam falando línguas como essas que eu e muitos irmãos falam na igreja. Não, meus irmãos. Essa língua que nós falamos e que não é entendida, na teologia nós conhecemos como glossolalia, que é essa língua que a gente fala e fala com Deus e nos edificamos a nós mesmos, cremos nela. Mas nesse texto aqui especificamente, o fenômeno que acontece aqui é a xenolalia. O Espírito Santo desce sobre eles e eles são capacitados a falar no idioma do outro. O outro que tem uma língua diferente começa a entender o que está sendo falado. Eles são capacitados de falar em outra língua. Deixa eu falar em miúdos. Você não fala inglês. E aí entra alguém aqui que não conhece português. E esse alguém precisa ouvir o evangelho. Deus vem sobre você e de repente você começa a falar inglês. E a pessoa te entende, crê no Senhor. E depois você para de falar inglês. Porque foi um dom, uma capacitação para aquele momento específico. É isso que acontece nesse texto. Talvez você não sabia disso. Mas essa é a narrativa. Por quê? Olha o que diz o 7. E todos estavam pasmos, dizendo: o que é isso? Esses homens são galileus. E a gente está ouvindo eles falar na nossa língua. Por que isso? Galileus, preste atenção. Por que história é essa? São galileus. Olhe para cá. Os galileus eram mal vistos. Galileu era o povo pobre. Eram os pescadores. Os galileus era onde estava Nazaré. Você se lembra lá em João capítulo 1, versículo 46, quando Natanael escuta que Jesus está vindo lá de Nazaré, o que ele diz? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Todo mundo olhava para Galiléia e falava: lá não sai nada que presta. Eles lá são burros, homens indoutos, sem conhecimentos, são pobres, e o que eles sabem é só pescar. Era essa ótica que as pessoas tinham da Galileia. E é por isso que eles estão falando assim: mas peraí, os galileus estão falando outros idiomas? Onde que eles aprenderam isso? Que escola, que faculdade é essa que ensinou esses bando de galileu? Aqui, meus irmãos, nós vemos o preconceito contra os galileus. O verso 8 deixa isso claro, olha só.
Como, pois, ouvimos cada um na nossa língua falar que somos nascidos? Está claro para você? Que a língua que eles estão falando aqui é idiomas. Eles estão falando na linguagem das nações. Aqui nesse texto fica claro. A pergunta é, mas falando o quê? Olhe para cá. Tá bom, eles estão falando em outros idiomas. Mas o que eles estão falando? O verso 11 é fantástico. Diz assim, final dele. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha que fantástico. Os homens foram cheios do dom de Deus, do poder de Deus. E quando eles foram cheios do poder de Deus, sabe como que eles usaram o poder de Deus? Para falar desse Deus poderoso. Isso parece lógico, mas hoje não é incomum vermos pessoas que têm o dom de Deus e elas usam esse dom para benefício próprio, para vanglória, para sua própria glória, para sua própria exaltação. E esse texto é claro em mostrar que todo dom procede de Deus para a glória do próprio Deus, para conhecimento do próprio Deus, para que o próprio Deus seja conhecido. Esses homens foram cheios de poder para apresentar Deus às nações. E aí, meus irmãos, o verso 13 é fantástico, porque eles encontram uma explicação. O verso 13, alguém diz assim, eu sei o que está acontecendo, eu consigo responder o que está acontecendo. Eles estão bêbados. Está tudo tonto, tudo tonto. Isso aí bebeu demais. E aí, essa é a resposta que eles encontram para explicar o que eles não conseguem entender. Está bêbado. Só que aí, eu venho aqui para caminhar rapidamente, aí chega o verso 14. Aí levanta um daqueles 120. Um certo homem chamado Pedro. E aí Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, e ele vai pregar o primeiro sermão da história da igreja. Esse texto aqui de Atos 2 é a referência do que é um sermão bíblico. Quando você estiver na dúvida, será que esse cara pregou aí? É assim que deve pregar mesmo? Confere com esse texto. Isso aqui é um sermão bíblico. Isso aqui é uma referência para os pregadores. Como que se prega a palavra de Deus? Está nesse texto aqui. Eu começo citando algumas coisas. O verso 16, ele diz assim. Primeiro, antes do 16, ele já começa respondendo. Ele vai dizer, não, tem ninguém bêbado aqui não. É 9 horas da manhã, ele diz, é a hora terceira. Lembra lá da contagem? Eu já ensinei isso para vocês. O dia do judeu começa às 6 horas da manhã. Aí vai, 7 horas, hora 1, 8 horas, hora 2, 9 horas, hora 3. Então era 9 horas da manhã, porque talvez a sua versão bíblica não está 9 horas, está hora 3. Então é 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. Ninguém bebeu esse horário. Não tem ninguém tonto aqui. Eu vou explicar para vocês o que é. Aí no 16 ele começa a pregar. Ele diz assim, o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Olha para cá. Isso é um sermão bíblico. Pedro vai estabelecer o princípio do seu sermão. Ele vai contrapor o povo dizendo, preste atenção, que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui tem base na palavra de Deus. Está registrado em Joel. Logo, eu aprendo que o pregador, para pregar um sermão que é bíblico, ele não pode se embasar em histórias inventadas, achismos, sentimentos, experiências pessoais. Esse texto mostra claramente que toda mensagem, ela precisa ter como fundamento, base, alicerce, a palavra de Deus. Pedro começa dizendo isso. Eu preciso começar falando para vocês. O que está acontecendo aqui tem base bíblica. Está em Joel. E daqui a pouco, mais lá na frente, eu ainda volto nesse assunto. E aí, a segunda coisa que Pedro faz, nos ensinando aqui como pregar, o versículo 22 e 23, ele vai falar sobre Jesus. Eu gosto muito de ler esse texto, porque traz uma verdade maravilhosa para nós. Ele diz assim, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injusto. Olha para cá.
Ao segundo tópico do sermão de Pedro. Segunda coisa que ele faz. Ele vai centralizar o sermão dele em Cristo. Mas eu não quero falar sobre isso, eu vou falar disso depois. Mas olha o que ele faz. Homens israelitas, me escutem. Eu vou falar sobre Jesus. O Jesus que foi enviado por Deus e vocês, pecadores, mataram. A segunda coisa que Pedro está nos ensinando é que todo sermão bíblico precisa ter confronto. Pedro está diante de um povo que está chamando eles de bêbado. E ele podia falar, não, eu vou pegar mais leve para eles querer me escutar. Eu vou suavizar o negócio para eles me dar crédito. Poxa vida, é muita gente, é um público grande, a igreja está lotada. Então eu preciso ter uma estratégia diferente. Não, Pedro estabelece um negócio. O negócio é o seguinte: vocês são pecadores, injustos, vocês estão perdidos. Ele confronta. E aí, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas se esforçam para suavizar o evangelho. Eu já citei e cito de novo, John MacArthur tem uma frase fantástica, quando ele diz, olha a frase dele que fantástica, ele diz assim: nunca suavize o evangelho, porque as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus, então deixa elas serem ofendidas por um momento pelo evangelho. As pessoas vivem as suas vidas pecando contra Deus, ofendendo a Deus, atacando Deus. Aí quando elas vêm para a igreja, e a oportunidade de elas serem confrontadas, aí as pessoas ficam assim, não, poxa vida, se eu falar isso ele não vai voltar. Que não volte, mas vai embora carimbado com a verdade de Deus. Vai embora carimbado com a verdade de Deus. Uma coisa eu aprendi, reverendo Hernandes Dias Lopes, uma outra frase dele, ele diz que conhecer a verdade de Deus traz dois resultados. Ou maior devoção a Deus, ou maior condenação no juízo final. Quando você fala a verdade, ela produz duas coisas. Ou a pessoa se converte e ama Jesus, ou isso vai servir de peso para ela no juízo final. A verdade precisa ser dita, e Pedro está fazendo isso. Ele fala a verdade. Segundo ponto do sermão dele. Vem comigo que eu preciso correr. O versículo 24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, solto das algemas da morte, pois ela não poderia detê-lo. Eu acho isso fantástico. Terceiro tópico de Pedro. O sermão dele, o centro do sermão dele, sabe o que é? A morte e a ressurreição de Cristo. A centralidade da pregação da igreja precisa culminar, finalizar, chegar na mensagem do evangelho. Pedro não tem uma pregação humanista. Ele não está preocupado com os problemas desse mundo. Ele é direto. Ele fala, Jesus, ele morreu, mas ele venceu a morte. Isso desperta nas pessoas interesse, porque elas sabem que todo mundo, grande, pequeno, rico ou pobre, vai passar pela morte. Então ele tem um problema para resolver no final da vida. E se Jesus não entrar na história, ele está perdido. E Pedro sabe disso. Ele centraliza a mensagem dele na ressurreição. E eu te falo, irmãos, quantos lugares que a mensagem da cruz é desconhecida. As pessoas não conhecem. Se você perguntar para ela por que Jesus morreu na cruz, ela não consegue descrever para você o porquê. Isso é lamentável. Eu sigo para encerrar aqui. 25, versículo do 25 ao 36, eu não vou ler. Mas Pedro aqui, ele vai citar um texto. Eu vou ler só o 25. Diz assim: porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. E aí até o 36, olhe para cá. Sabe o que Pedro está fazendo aqui agora? Ele está citando um salmo. É o Salmo 16. Não é agora não. Eu sei que você vai ter curiosidade em casa, em nome de Jesus. Você chega em casa e compara Atos 2 com o Salmo 16. Você vai ver que Pedro está citando a Bíblia, citando Atos 16. E ele vai, o Salmo é mais curto, o Salmo 16, essa parte é curtinha. Só que ele agora ele vai alongar isso. Porque o que ele vai nos ensinar aqui? Ele vai explicar o texto. Aqui nós temos um outro ensinamento. Versículo por versículo, Pedro vai dando explicação. Aqui está um ensinamento para pregador. Quer pregar? Quer que as pessoas deem crédito à sua pregação? Sabe o que você faz? Explica a Bíblia. Explica a Bíblia. A gente está vivendo um tempo que os pregadores estão preocupados, mas o que eu faço para prender a atenção do povo? Prega a Bíblia, meu filho. Prega a Bíblia. Prega
pega a Bíblia, o povo está sedento, o povo quer ouvir, o povo quer aprender. Aí as pessoas ficam inventando um monte de outras coisas que vão tentando suprir a real necessidade humana, que é aprender a Bíblia. É falar sobre a Bíblia, é explicar a Bíblia. Eu lembro, meus irmãos, lá de Atos capítulo 8, quando Filipe encontra com o eunuco, e aí o eunuco está lendo Isaías, lá em Atos capítulo 8. Aí Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? O que o eunuco responde? Como é que eu posso entender se não tem quem me explica? A Bíblia diz que Filipe sobe na carruagem e ensina para ele sobre Isaías. É isso que nós precisamos. Você pergunta para a pessoa se você gosta da Bíblia, ela vai dizer eu gosto. Aí você pergunta para ela, você entende? Ela vai dizer não. E a pergunta dela é, eu não tenho quem me ensina. E a gente precisa de pessoas dispostas a ensinar a Bíblia, que explicam a Bíblia, que trabalham a Bíblia, que caminham na Bíblia, meus irmãos. Explicar a Bíblia é uma necessidade dos nossos dias. Vivemos num tempo, irmãos, que muitos leem um texto só por ler. Você já passou por isso, eu também. O cara vai pregar e lê o texto na abertura da mensagem e vai. E você está lá assim, mas que hora que ele vai voltar lá no texto? E ele vai. E ele vai, e ele vai, e ele vai, e acaba, e aí você entendeu que ele lê o texto, é só porque todo pregador tem que ler. E ele não fala o texto, ele manda repetir, ele fala jargão, ele manda levantar a mão, ele manda cutucar o outro, ele faz um monte de coisa, menos explicar o texto que leu, menos isso. Menos realmente fazer o que ele foi levantado para fazer, que é falar da Bíblia. E aí gasta 50 minutos, uma hora e meia do povo, repetindo um monte de frases de Facebook, de efeito. A gente precisa de uma geração de pregadores que explica a Bíblia, que fala da Bíblia, que entra na Bíblia, que caminha na Bíblia. E é legal, porque vai no tranco, tem gente que começa e desliga. Mas você vai insistindo, e vai despertando, e a pessoa entende. É só isso aí que vai mudar minha vida mesmo. Eu preciso disso aí, é isso que eu preciso, eu entendi. Antes eu achava que era outras coisas, mas é a palavra que vai aquecer meu coração. E eu encerro com o resultado. O resultado é o verso 37, fantástico, diz assim: ouvindo isso o povo, eles estavam com o coração compungido e perguntaram a Pedro, o que nós vamos fazer então? Olha que coisa fantástica. Você já viu que quando a gente prega, no final da pregação a gente faz o apelo? Quem quer Jesus? O que você vai fazer, irmão, mediante ao que você escutou? Esse sermão é tão poderoso que quando Pedro termina, é o povo que faz o apelo. É o povo que vira para o pregador e fala, mediante ao que você falou, o que eu faço? Que decisão que eu tomo? O que eu tenho que fazer? Pedro responde, convertei-vos, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus. Esse é o resultado. O resultado da ação do Espírito Santo, sabe qual que é? É o Espírito descendo, é a pregação acontecendo e as pessoas se convertendo. Não existe ordem na Bíblia diferente dessa. O Espírito vem, a pregação acontece, a pessoa se converte. Essa é a conversão genuína. O crescimento da igreja primitiva foi embasada nisso. Todas as vezes que acontecem milagres na narrativa de Atos, ela é seguida por um sermão. Todas as vezes, você se lembra lá em Atos 3, aquele homem que ficava lá na porta do templo pedindo uma moedinha, não tem prata nem ouro. Aquele texto, o resultado, o final dele não é o milagre do coxo ficar curado. É Pedro de novo fazer um sermão, pregar o evangelho e as pessoas se converterem. Porque todo sinal, toda maravilha, todo dom perfeito tem como objetivo de preparar para a pregação. Não tira a pregação da igreja, irmão. Não tira a pregação da vida do crente, não tira a Bíblia da vida do crente. Sem Bíblia, sem pregação, sem palavra, meus irmãos, nós estamos incompletos. Incompletos, porque é Espírito, palavra e arrependimento. Espírito, palavra e arrependimento. Eu gosto da frase de Spurgeon. Ele diz que é mais fácil convencer um leão a virar vegetariano do que acreditar que alguém se converte sem a obra do Espírito. Meus irmãos, você imagina um leão, você chegar com um bife para ele e ele falar, eu estou para alface hoje. Hoje eu estou vegano. Não vai acontecer. Só que Spurgeon está dizendo que é mais fácil isso acontecer do que alguém se converter a Jesus sem a obra do Espírito. E a obra do Espírito é essa. É o Espírito, a palavra e o arrependimento. É o que necessitamos. Eu concluo. Última fala. 3.000 almas é o resultado. 3.000 almas. A colheita foi enorme. Sabe por quê? Porque a festa, ela era de Pentecostes. A chuva Deus mandou. Nessa ocasião, a chuva que veio do céu foi o Espírito Santo.
E a celebração aqui, pela colheita, não é por espigas nem por outras coisas. A celebração é por vidas, almas que se converteram a Jesus Cristo. A narrativa desse texto é tão fantástico, porque nós vemos aqui nessa fala de Levítico que Deus se preocupa com os pobres. É Deus mostrando que o Espírito vem sobre a igreja é exatamente para alcançar os necessitados, quem está fraquejando, quem está caído. Deus está dizendo o seguinte: olha, você que está cheio, você que recebeu da chuva, não se gabe, não seja egoísta, deixa, porque tem gente também que necessita e vai vir atrás pegando. Não pensemos, meus irmãos, que o Espírito é algo nosso, que nós apropriamos, que nós trancamos e que nós temos mais e o outro tem menos. Não! O Espírito é para todos, a graça de Deus é para todos, o arrependimento é para todos. Eu me lembro de ouvir uma ilustração, última fala. 2 jovens chegou para o pastor e disse assim: pastor, nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Como que faz isso? O pastor falou para eles assim: cada um de vocês pegue uma peneira e vão até o rio. E vocês vão trazer na peneira água para mim. E quando vocês trouxerem, eu dou a vocês a resposta. E aí os 2 jovens foram. E eles enfiavam a peneira na água, quando subia a água descia. Enfiava e descia. E aí um dos 2 lá falou: eu vou ficar aqui não. Foi embora. Quando foi mais tarde, o pastor passou perto do rio. E viu que o jovem estava lá. E voltava. Estava lá, voltava. O pastor foi lá. Ele falou: meu filho, e aí? Você encontrou a resposta? Ele disse: não, pastor. Eu enfio a peneira, na hora que eu levanto a água, vai embora. E ele: pronto, você entendeu. Sabe por quê? A vida com o Espírito é da mesma forma. Você só consegue ser cheio do Espírito enquanto você estiver mergulhado nele. Se você se levantar, se você se exaltar, se você subir, ele desce. Existe uma necessidade de descida, de mergulho, de entrega. Existe isso, meus irmãos, e nós só experimentaremos de maneira real o Espírito Santo é quando nós mergulharmos. Que sejamos essa igreja. Fique de pé e venha aqui à frente. Se levante e venha aqui à frente. Eu quero orar encerrando aqui pertinho com você. Vem todo